Glória a Deus, boa noite, igreja. A paz do Senhor seja com todos, amém? Privilégio estar aqui mais uma vez para meditar junto com os irmãos a palavra do nosso Deus, e eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, irmãos, no livro de Números, lá no comecinho da Bíblia, Velho Testamento, Números, capítulo 22, a partir do verso 7. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar um pouco na história do profeta Balaque. Quantos conhecem a história do profeta Balaque? Quantos lembram? Levanta a mão. Glória a Deus. Pouco falado, mas é uma história poderosa que vai falar com as nossas vidas. Deus vai nos trazer lições importantes. Números 22, a partir do verso 7. Então diz assim: os mensageiros de Balaque, líderes de Moabe e Midian, partiram levando o valor necessário para pagar Balaão, a fim de que ele amaldiçoasse Israel. Chegaram aonde Balaão estava e lhe transmitiram a mensagem de Balaque. Passem a noite aqui, disse Balaão. Pela manhã eu lhes direi que orientação recebi do Senhor. E os oficiais de Moabe permaneceram com Balaão. No 9. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são seus visitantes? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou a seguinte mensagem: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra. Venha e amaldiçoe este povo, então quem sabe poderei enfrentá-los por salvo da terra. No 12. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe este povo, pois é povo abençoado. Amém? Pode se sentar, irmãos. Fique à vontade na casa do Senhor. Glória a Deus. Então aqui eu trouxe, eu comecei a ler a partir do verso 7 para tentar encurtar um pouco a história. Mas Balaão era um profeta de Deus, era um profeta que transmitia mensagens de Deus que se cumpriam, era um profeta que amaldiçoava nações e aquela maldição se cumpria, e era um profeta que abençoava outras nações e as bênçãos se cumpriam. E aqui a gente entende nesse contexto que o Balaque era um rei de uma nação inimiga de Israel, que, como é que eu vou dizer assim, se sentiu ameaçado pelo povo de Deus, o nosso povo de Israel. E aí ele, sabendo daquela fama do profeta, que o que ele profetizava acontecia, que era um homem de Deus, ele mandou chamar esse profeta Balaão e levou junto os servos dele com uma oferta para comprar, no caso, o profeta, para pagar ele por aquele serviço de amaldiçoar o povo de Israel, para que o povo de Israel saísse do caminho desse rei e ele pudesse então ter vitória. E depois dessa primeira tentativa que a gente viu aqui do rei convencer Balaão, aconteceu uma segunda tentativa. Então na primeira, aparentemente, Deus aqui no 12 diz a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Aí lá no verso 17, 18, mais ou menos nessa parte, acontece uma volta dos servos de Balaque para tentar mais uma segunda vez. Vem mais servos, eles vêm de novo com a quantia e oferecem: olha, o rei pediu que, por favor, que tu venha, que precisa que tu profetize contra Israel. E aí no Números 22, 18 diz assim, para a gente entender a continuidade da história: Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor meu Deus. Agora presta atenção no 19: fiquem, porém, mais essa noite, e eu verei se o Senhor tem algo a mais a me dizer. No 20: naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, contudo faça apenas o que eu mandar. Aqui no meu entendimento, irmãos, e é por isso que eu pedi para vocês se atentarem, no verso 19 é onde começa o erro do profeta, porque se Deus já tinha determinado o que ele queria fazer, ele disse: não é para ir junto com eles, não é para dar para essa gente, não é para fazer esse serviço, não é para amaldiçoar esse povo. Quando eles voltaram, para que negociar com eles? Para que ficar conversando? Durmam aqui essa noite, vamos ver o que Deus vai falar. Mas Deus não é um Deus de mentira, Deus não é um Deus
que muda de ideia da noite para o dia, mas Balaão tratou dessa maneira. Então ele foi lá consultar Deus de novo na madrugada, na noite, para entender se daqui a pouco Deus não tinha uma outra direção. E aqui começa o erro, porque a gente precisa entender que quando Deus dá uma direção, seja na palavra dele, como a gente está meditando aqui, seja no nosso espírito, seja através de uma revelação, como ele se manifesta de muitas formas, é ponto final. Deus não vai ficar se arrependendo, vai ficar mudando de ideia a cada dia, a cada semana. Deus decreta algo e é aquilo, ele não vai ficar brincando com a gente. Então começa o erro de Balaão aqui, quando ele fica negociando com a proposta pecaminosa de dinheiro, de fazer algo contra a vontade de Deus. Ele fica, vamos ver, né? Porque aquilo tentou o coração do profeta Balaão. E a fala do profeta nesse verso também ela dá uma impressão de que o profeta ele até queria ir, mas Deus não deixou. Então fica aquela coisa assim, o Senhor não deixou, Deus não permitiu que eu fosse. E isso é um sinal de que a pessoa está com o coração naquele pecado, ela está com o coração naquela proposta, porque ele não transmitiu, pelo menos o texto nos leva a entender que ele não transmitiu uma firmeza. Não, eu não tenho mais conversa com vocês, Deus já falou, então vocês vão embora. Ele ficou, além de dar o espaço para o pecado, dar o espaço para a tentação, ele ainda agiu dessa forma, assim, dizendo: o Senhor não me permitiria, o Senhor, ainda que você me desse seu palácio e tal, eu não posso fazer nada contra a vontade do meu Deus. Então, assim, a gente pode interpretar de uma forma que é a vontade de Deus, mas não era do profeta. Então ele ficou seduzido por aquela proposta. E é um sinal de como muitas pessoas podem estar na igreja, muitas vezes, alcançaram dons, alcançaram um nível de comunhão, alcançaram cargos, posições. Ele era o homem de Deus porque ele tinha acesso a Deus, ele não era qualquer pessoa. Ele tinha acesso a Deus, ele ouvia Deus falar, Deus se manifestava para ele, mas em compensação o coração dele estava corrompido. Então muitas vezes pode ter uma pessoa que está dentro da igreja, pode ter uma pessoa que está com cargo da igreja, mas que está com o coração que não está convertido, ou que talvez foi convertido uma vez e se corrompeu. Então nós temos que se atentar para isso. E eu até lembro de um exemplo. Tem muitas pessoas que elas agem dessa forma. Você já deve ter visto algum irmão da igreja falar assim, está no meio de pessoas do trabalho, no meio de pessoas da família, e alguém pergunta: por que tu não bebe bebida alcoólica? Por que tu não fuma? É porque a minha religião não permite. A pessoa fala assim: é porque Deus falou que é pecado na Bíblia. E essa é uma resposta que pode não ser o caso, mas 90% das vezes é o mesmo caso do profeta Balaão. Demonstra que o coração da pessoa não está na palavra de Deus. Ela não faz porque não pode. Eu queria poder beber junto com meus amigos do trabalho. Essa pessoa pode dizer: eu queria ir nas festas, mas por que eu não vou? Porque o meu Deus não deixou. Por mim eu iria, mas o meu Deus não deixou. Então esse sinal a gente tem que ter cuidado, porque quando a pessoa não está bem firme, não está com o coração convertido, não está com o coração inteiro diante de Deus, ela não vai concordar, o coração dela não vai concordar com Deus. Então Deus vai dizer uma coisa, ela, tá bom, eu obedeço, mas ela não dobra o coração para Deus. Nem tudo que Deus ele nos pede para fazer é fácil, mas a gente tem que ter essa inclinação para a palavra de Deus, para a ordenança de Deus, para que a gente possa ter prosperidade, para que a gente possa andar na direção de Deus. E esse episódio ele me lembra também de uma palavra que está lá em segunda carta a Timóteo 2:22. Segunda carta a Timóteo 2:22. Glória a Deus. Diz assim: fuja, olha esse termo, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. É interessante, principalmente todo o versículo, mas principalmente o começo dele, porque aqui não está falando assim, resista às paixões, resista às propostas, negocie com as propostas, veja o que tu consegue. Não, fuja, se afasta, anda longe das pessoas que vão te corromper, anda longe da proposta que vai te corromper. Não é de Deus, eu estou fora. Então é isso que esse versículo está dizendo. E a gente também pode, com isso, recordar de Jesus no deserto. Quem lembra como é que era a tentação de Jesus no deserto? Satanás veio 3 vezes se apresentar para ele: eu te dou isso, eu te dou os reinos, eu te dou glória. E aí o que ele dizia? Não vou contigo, não vou na tua proposta.
porque está escrito isso, porque meu pai disse isso, porque está escrito na palavra aquilo. Então ele não dava espaço para conversar. Peraí, Satanás, deixa eu ver aqui se Deus vai concordar com a tua proposta. Não, Satanás é mentiroso, Satanás é corrupto, eu não quero conversa com o diabo. Então está escrito isso, sai fora com Jesus. É assim que a gente tem que nós temos que agir, e assim que o profeta Balaão devia ter agido naquela época. Não, na época não era escrito, mas Deus falou que é assim, então sai fora que eu não vou desobedecer ao meu Deus. Aí a gente continuando, lá em Números 22, agora no verso 21, só para a gente poder entender a história, porque tem irmãos aqui que não conhecem a história, ou não lembram. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. Então aqui ele já tinha na segunda vez se convencido, como Deus disse, pode com eles, mas faz só o que eu mandar. E aí o que diz no 22? A ira de Deus se acendeu, porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para o campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Aí aqui a gente pode pensar assim, mas Deus falou, vai com eles então, mas faz somente o que eu mandar. Aí Balaão foi, e aí diz no verso 22 que a ira do Senhor se acendeu. Como assim? E aí, o que eu entendo com isso, irmãos? Eu entendo que aqui Deus provou o coração de Balaão, porque a primeira palavra tinha sido não vai. Aí ele tentou negociar, ele tentou forçar uma coisa que não era a vontade original de Deus. E aí Deus começou a provar Balaão, ele começou a dar algumas chances para Balaão mostrar o coração dele. Então, tá bom, vai, mas tu me obedece no teu caminho. E então, eu acredito que aqui Balaão foi provado e começou a ser reprovado nessa primeira atitude. Então Deus apenas permitiu que ele fosse até o rei, né? Mas não era a vontade original. Tem alguns pregadores que falam sobre a vontade original de Deus e a vontade permissiva de Deus. E é o que eu entendo nessa ocasião. Existe uma vontade original para Deus, por exemplo, um ministério que Deus tenha para cada um de nós, e existe o caminho que nós seguimos pela nossa vontade e que Deus acaba permitindo que a gente siga aquele caminho, mas não é o caminho que Deus traçou para nós. Então, por exemplo, eu posso ter um chamado para pregar, mas eu decido não escutar esse chamado. Não, Senhor, eu não quero, começo a negociar com Deus, barganhar, não quero, assim, não é para mim, eu quero fazer outra coisa, eu não quero aparecer. E aí o que vai fazer? Eu vou ser um empresário, fazer outra coisa da vida, mas a obra eu não quero fazer. Então o que eu estou fazendo? Estou na vontade permissiva de Deus. Ele está, na misericórdia, ele permitindo que eu viva de uma outra forma, mas fora do propósito dele, com várias lutas desnecessárias para a minha vida. Então foi o que aconteceu aqui. Nós temos que cuidar para a gente não ficar vivendo nessa vontade permissiva de Deus que não é o original, certo? Então nós precisamos ter esse cuidado. E a gente pode dar um exemplo aqui até, irmãos. Um noivado, por exemplo, tem, às vezes no namoro, no noivado, os jovens estão se conhecendo e já começa a apresentar alguns problemas. Começa a apresentar, sei lá, o ciúme, começa a aparecer que a pessoa não quer muito compromisso com as coisas de Deus, e a gente vai, o jovem vai levando, a jovem vai, não, tá, eu gosto dele, eu amo ele, ele está na igreja, vai empurrando aquilo, mesmo apesar dos sinais. Aí o que acaba acontecendo, às vezes, vai orando, Senhor, eu quero casar com ela, Senhor, eu quero casar com ele, ignorando, às vezes uma palavra, às vezes um profeta que já alertou, alguma coisa assim, nesse sentido, e aí casa, e aí depois lamenta, a gente não combina, ele quer ir para a igreja, eu não quero, e etc. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque o noivado e o casamento é um exemplo de vontade, que não era vontade de Deus, mas a pessoa forçou. Deus tinha um outro plano para a pessoa, Deus tinha um cônjuge que fosse acompanhar na obra, que fosse ser bênção para a tua vida, e aí a pessoa acaba forçando e vai ter que passar lutas que não precisava. Romanos 1:24 vai falar um pouco sobre o que eu entendo que aconteceu com Balaão também. Romanos 1:24 vai dizer assim: por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração, como resultado praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Então aqui é um exemplo, é um outro contexto. Falava de um povo que conheceu a Deus, mas acabou indo para a idolatria, acabou indo para a imoralidade sexual, acabou negando a Deus, não honrando a Ele, nos
versículos anteriores fala um pouco disso, mas o que me chama a atenção é que chegou um ponto que Deus entregou essas pessoas aos desejos da carne deles, que nem fez com Balaão. Tu quer tanto, não vai. Só que aí tu vai, né, se entregar ao pecado, se entregar à destruição. Então a gente precisa atentar que acontece isso. Deus acaba, depois de um tempo de uma insistência, Ele te entrega aos desejos da tua carne, aquilo que a tua carne tanto deseja, tanto insiste. E é interessante, irmãos, que por 3 vezes nesse trajeto que o profeta fez montado na jumenta, a jumenta acabou se recusando de seguir, porque ela viu o anjo. A palavra, eu estou resumindo aqui para a gente não se prolongar muito, mas a palavra vai dizer então que a jumenta viu um anjo do Senhor no caminho, impedindo, e o profeta não viu. E ela começou a se desviar, foi primeiro para um campo, depois travou. Eu sei que 3 vezes ela viu o anjo do Senhor impedindo o caminho, ela tentou sair fora para que eles não sofressem até um dano, podiam até morrer por causa da presença do anjo, o anjo do Senhor. E ele foi violento, ele bateu no animal umas 3 vezes. Ele bateu no animal, a segunda vez bateu no animal, e na terceira ele teve um acesso de raiva, a Bíblia diz, e ele pegou uma vara e surrou a jumenta. E é interessante porque ele não, isso é um sintoma de quem não sabe enxergar que algumas portas fechadas é Deus que fecha. E nós precisamos entender isso, ter esse discernimento, essa sensibilidade que tem portas fechadas que é Deus que fecha. Não é o diabo que fecha, não é o homem que fecha, mas é o próprio anjo do Senhor dizendo: eu não quero que tu passe aqui, eu não quero que tu trabalhe nesse lugar, eu não quero que tu ande com essa pessoa, eu não quero que tu case com essa pessoa. E a obstinação do profeta era tanta que ele não viu, mesmo sendo um homem de Deus, aparentemente, né? Um homem que tinha uma conexão com Deus, que ouvia Deus, não conseguia ver o anjo do Senhor, mas a jumenta viu. A jumenta viu e parou. Aí, Números 22, agora um pouquinho mais para frente, no 28, Números 22, 28, olha que interessante. Então o Senhor fez a jumenta falar: o que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. E isso aqui é algo que me chama a atenção também, porque a jumenta chegou a falar com o profeta. Quem já viu uma jumenta falar? Eu nunca vi uma jumenta falar. Então, talvez foi a única vez na história da humanidade que uma jumenta conversou com um ser humano. E eu não sei a reação dos irmãos, mas a minha seria um susto. Caramba, uma jumenta falando, é um sinal de Deus, alguma coisa séria, Deus está querendo falar comigo. Mas o Balaão estava tão obstinado que ele estava conversando com a jumenta. Em vez de ele se surpreender, vamos ver o que ela tem para falar. Não, mas eu ia te matar, porque tu não está deixando eu seguir meu caminho. Estava completamente sério. E é a mesma coisa, abrindo um parênteses aqui, que eu até já trouxe algumas mensagens sobre a questão dos fariseus. Os fariseus tinham Jesus na frente deles, mas a obstinação da religiosidade era tanta que não permitia que eles vissem algumas coisas. Então tinha milagre na frente deles, tinha revelação na frente deles. Não, tem que matar Jesus, tem que prender Jesus, porque eles se entregam aos desejos da carne, direções do homem, e não enxergam mais nada. E foi o que aconteceu com Balaão. Então, mesmo a jumenta falando, ele foi lá e ficou conversando com ela, em vez de se surpreender. E aí, mais para frente, no verso 31, diz assim: então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. No 34, pequei, disse Balaão ao anjo do Senhor, não percebi que estavas no caminho, impedindo minha passagem. Agora presta atenção nesse destaque, no que ele vai falar. Se te opões à minha viagem, voltarei para casa. E o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Então Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. A pergunta é: se te oponho? Ainda não estava claro? Para mim fica claro que Deus, desde o começo, se opõe a essa viagem. Mas aí, de novo, ele está sendo reprovado aqui, porque o anjo apareceu, o anjo fez manifestação com a jumenta, né? Repreendeu ele, e ele: não
se tu quer que eu volte, eu volto. É óbvio que Deus quer que ele volte, mas ele está negociando, está se fazendo de desentendido ali para ver até onde que Deus vai levando ele na vontade permissiva. E aí o que Deus fez? Mais uma vez permitiu ele, tá? Então vai lá falar com os oficiais de Balaque. E depois, o que eu entendo também, irmãos? Deus ele vai dando oportunidades ao longo do nosso caminho, da nossa trajetória, para que a gente venha ter o coração provado e se arrepender. Então, aí ele vai tendo oportunidades de agir diferente. Não, agora que o anjo apareceu, eu vou para casa. Mas nem assim. E na mesma forma que aconteceu com o profeta Balaão, é conosco também. Deus é misericordioso, ele é compassivo. Então, às vezes a gente está sendo teimoso, está andando num caminho errado, mas ele vai dar algumas oportunidades de a gente provar que a gente se arrependeu, que a gente quer ouvir a voz dele e que a gente quer seguir um caminho diferente. E a minha pergunta para os irmãos é: Deus deu ou não deu chance para Balaão? Deu, né? Deu algumas, mas ele não soube aproveitar. E mesmo depois de tudo isso que aconteceu, irmãos, Balaão encontrou o rei, que queria que ele fizesse, amaldiçoasse o povo de Israel, e por 3 vezes ele invocou o Senhor. 3 vezes ele invocou o Senhor, ofereceu sacrifícios, foi lá, matou os animais e fez tudo lá para poder invocar a presença do Senhor, para ter uma revelação de Deus, do que ele fazia agora que ele estava com o rei Balaque. Então por 3 vezes ele tentou invocar, né, procurando uma brecha, vendo se Deus mudaria de ideia, né? E teve uma das consultas que Balaão fez ao Senhor, e Deus mostrou ao profeta o seguinte, ele diz assim, Números 23, 21. Números 23, 21. Quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma. Isso, no caso, é o profeta falando o que Deus estava dizendo. Quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, seu Deus, está com eles. Foi aclamado como seu rei. Então aqui, novidade para ninguém, Deus continuou falando que ele era com Israel, que ele não estava com esse rei e que não ia amaldiçoar coisa nenhuma, porque esse povo estava abençoado por ele. Então, no fim dessa caminhada, dessa jornada de Balaão, isso foi feito de bobo, porque ele perdeu o tempo dele, não ganhou o dinheiro, a recompensa que o rei tinha para ele, porque ele não amaldiçoou o povo, e ele perdeu o tempo, viajou, sabe, sei lá, como fala, a Bíblia não fala quantos quilômetros, quantas horas, o que ele passou até chegar lá, para ele ter essa perda de tempo. E assim também é conosco quando nós não queremos ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente vai dar com a cabeça no muro, e vai tentar, vai perder dinheiro, vai insistir no negócio, e às vezes, que nem eu volto a falar do relacionamento, às vezes meses, às vezes anos no noivado que não é bom, no namoro que não é bom, para depois dizer, poxa, aquela mulher não era para mim, aquele noivo não era para mim, agora, tempo perdido. Muitas vezes com a pessoa que estava te afastando de Deus, e aí tem que voltar e tentar recuperar o tempo perdido, porque o tempo não volta. E isso acontece nos negócios, trabalhando numa empresa que te pressiona, que te afasta de Deus, que as pessoas são invejosas, enfim, em várias áreas da nossa vida a gente pode viver dessa forma também. E a Bíblia nos dá a entender que Balaão voltou para casa depois dessas 3 tentativas, e Deus, todas elas falando a favor do povo de Israel, que não iria amaldiçoar. Então ele voltou para casa, mas ele continuou sendo um profeta corrompido. Porque embora o livro de Números ele não traga mais informações sobre a vida do profeta, vai falar lá em Números 31. Números 31 vai falar que houve uma batalha e ele morreu à espada, foi ferido, morreu à espada. Mas olha o que diz em Apocalipse 2,14. Vamos ler juntos Apocalipse 2,14. Apocalipse 2,14. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Então, aqui já é uma outra maldade que ele fez, um outro caminho errado que ele tomou. Porque lá em Números, quando a gente estava lendo sobre o rei Balaque, não fala disso. Mas no próprio livro vai falar que Moisés se queixou dizendo que Balaão tinha enganado o povo dele. Vai falar aqui em Apocalipse, então, que fez o povo de Israel tropeçar. Não dá detalhes a Bíblia, mas ela está mencionando que ele continuou sendo um profeta corrompido, um profeta que fazia o povo tropeçar, de repente ganhava alguma recompensa do
do rei, porque já que ele não podia amaldiçoar, o que ele deve ter feito? Vou ensinar como é que tu derruba os crentes, faz assim, tu joga essa tentação, tu joga essa armadilha. Provavelmente foi isso que a Bíblia nos dá a entender. E com isso eu aprendo, irmãos, que as aparências também enganam, porque Balaão parecia um homem de Deus, se conectava com Deus, fazia sacrifício, Deus aparecia, amaldiçoava, o povo era derrotado, abençoava, o povo era abençoado. Então a gente olha de fora e pensa, é um homem de Deus, é um homem que vive na comunhão com Deus. Mas a gente viu que primeiro, ele negociou com a tentação, então já de cara começou a falhar ali, começou a mostrar um coração mole para o pecado, um coração mole para as coisas do mal. Segundo, ele demonstrou a falta de domínio próprio quando ele surrou a jumenta, quando ele agrediu ela por 3 vezes. E terceiro, ele não teve discernimento espiritual para ver o anjo, ou pelo menos para discernir que era Deus fechando as portas, porque nem todo profeta, nem todo homem de Deus vai ter uma visão aberta, ele vai enxergar o anjo de Deus, mas pelo menos que ele tivesse essa sensibilidade de entender que Deus estava se opondo naquela viagem, que a jumenta estava trancando, estava falando que tinha alguma coisa da parte de Deus ali, que era Deus fechando as portas, mas ele nem viu e nem compreendeu. Então a gente vê que ele tinha uma fachada de homem de Deus, talvez carregava um dom de Deus, e nós sabemos que os dons de Deus são irrevogáveis, então não é porque uma pessoa entrega a revelação ou porque ela se manifesta com dons de cura e tal, que Deus está se agradando dela. Nós sabemos disso, que não é o nosso exterior que vai mostrar se Deus nos aprova ou não, o nosso coração, a nossa conduta lá no nosso secreto. E o que eu tiro de lição com isso? A gente precisa cuidar do nosso coração, examinar o nosso coração, para que a gente veja onde é que ele está. Porque às vezes a gente fala assim, eu estou com Deus e eu não abro, eu estou 100% com Jesus, mas aí dependendo da oferta que nos fazem, a gente fica balançado, ou a gente até nega alguma coisa de sair com algumas pessoas, de andar com algumas companhias, enfim, de cometer algum pecado, mas aí aquilo fica lá no nosso coração maquinando, a gente começa a dar desculpa para Deus, mas é só isso, uma vez, mas é socialmente que eu vou beber aqui uma bebida alcoólica, mas é só essa vez que eu vou pegar um dinheiro, ou que eu vou praticar imoralidade sexual, Deus entende e tal. Não é para esse caminho. E foi o que Balaão fez, ele tentou provar a tese dele para Deus e fazer Deus entender a vontade dele, e Deus não se agradou. Então a gente precisa cuidar para não ficar obstinado com as vontades da carne e endurecido para as vontades de Deus, porque a gente vai acabar ficando cego e surdo para as coisas que Deus tem. Então a gente não ouve mais a voz de Deus, porque a gente quer aquilo. Os sinais às vezes estão à nossa frente, os sinais estão, às vezes a gente abre a Bíblia, Deus está falando conosco, a gente vem no culto, Deus está falando conosco, às vezes o profeta entrega uma palavra, Deus está dando uma direção, mas aí a gente leva para o nosso lado, para o nosso interesse. Mas o profeta falou aquilo, mas é outra coisa, não é sobre o meu relacionamento. Eu abri a Bíblia aqui, mas não é sobre o meu pecado, é sobre o pecado do vizinho, o meu não é. Então a gente começa a ter essa cegueira espiritual, essa surdez espiritual, e Deus não consegue mais falar com a gente. Ainda que Ele venha, que Ele se manifeste, como aconteceu com a jumenta, a gente não consegue compreender. E aqui eu abro um parênteses de como é importante a gente sempre buscar a direção de Deus. A gente sempre buscar a direção de Deus, como Balaão fez certo. Balaão, toda vez que alguém ia falar alguma coisa para ele consultava Deus. Ele fazia o sacrifício, que hoje a gente não precisa mais, mas a gente tem que estar no secreto com Deus, perguntando, e agora, Pai? O que eu faço? E agora? E sobre isso, como é que eu ajo? Como é que eu faço? Dá força nisso, velho. Então tem que estar sempre em comunhão com Deus. Mas a parte que ele errou é que ele fez o que ele quis, com o que Deus disse. Então Deus deu uma direção, faz isso. Mas eu quero aquilo. E o resultado foi isso, né? Continuou sendo um profeta corrompido e morreu ferido por uma espada numa guerra. Então essa é a mensagem que eu tinha para os irmãos hoje, e eu oro a Deus para que Ele fale mais ao coração dos irmãos, amém? Aplauda o Senhor com alegria.